Fala aí, pessoal. Notícia quente de última hora aqui. A Blizzard acabou de soltar, tanto no site oficial da Blizzard, nos fóruns, quanto também no Twitter, soltaram aqui o trailer da nova temporada, a temporada 2, que vai vir no dia 17 de outubro. A temporada de sangue. Além do trailer, eles também soltaram algumas coisas que já tá nos planos de trazer como melhorias para essa nova season, para trazer todos esses players de volta pro jogo. E se você ficar aqui comigo até o final, a gente vai reagir a tudo isso. Vamos ver o trailer, vamos olhar quais são essas melhorias. E se você ficar até o final, eu também vou mostrar para vocês um post no fórum da Blizzard que eu fiz direcionando 7 possíveis melhorias que eles poderiam incluir para Season 2 para trazer realmente o Diablo assim de volta para as alturas, de volta pro topo. Começou aos poucos. Temporada de sangue. Pessoas sem nome que não faziam falta. Mortas. Descartadas. A dublagem é sempre muito foda, eles trabalham muito bem com isso. A igreja ignorou a matança. É, gente, é vampiros. Embora Vampirinho, vai rolar vampiro nessa parada. Uma pilha de corpos. Eita Os mais porra! corajosos e desesperados lutaram contra a corrupção. Mas era tarde demais. Eita caraca, olha o Drácula aí. Ela os transformou. Que isso? Os matou. Ah, é uma vampirona. Os trouxe de volta. Famintos. Temos um Eu oponente à combati altura a da peste Lilith. por muito Teremos uma tempo. vampirona suprema. Precisamos de algo diferente. Um sobrevivente. Com todas as forças dele, mas nenhuma das nossas Cara, tá da hora isso, hein? fraquezas. Alguém inesperado. Alguém inesperado, somos quem? Somos nós. Os matadores Eles de não verão vampiros. você se aproximar. Toma! Vamos lá. Rastreie. É nóis mesmo. Vamos ter que matar vampiro então na próxima season, gente. É isso. Todos. Essa daqui foi os No reino da Malignas. escuridão, A próxima, nós somos nós vamos o farol. assassinar os vampiros tudo. Que nossas estacas Porra, tem trespassem uns os bichinhos corações novos. dos condenados. Pois esta noite, nós caçaremos. Novas missões, então é meio óbvio, né? Essa temporada do Maligno teve uma questline dos Malignos e vai ter então uma nova questline com toda essa história dos vampiros. Interessante. Espero que seja uma questline um pouco maior do que a dos Malignos, porque a dos Malignos foi muito rapidinha. Novos poderes vampíricos. Então, nessa temporada a gente teve os corações, então na próxima a gente vai ter poderes vampíricos. Isso aqui foi legal, 5 novos chefes de fase, né, mais 5 boss aí, e é pro endgame, né, estamos falando assim bom, pra gente fightar lá no final junto com a Uber Lilith, no endgame mesmo, pra competir um pouco com as dungeons que a gente fica fazendo e trazer um novo conteúdo de endgame, acho que muito válido isso, bem bacana. Eu espero que seja um pouco melhor do que os Road Bosses, e que seja, né, porque a chava, por exemplo, é uma piada, a gente vai na chava e você mata ela em 20 segundos. E o Varshan, outra piada também. A gente mata o Varshan de level alto agora e não é nenhum desafio muito grande. O máximo level dele é 80 e meio sem graça. É uma luta muito rápida, totalmente sem graça. O único boss hoje que realmente oferece um desafio é a Lilith. E eu espero que esses 5 novos chefes tenham um desafio à altura da Lilith. E que também tragam, né, recompensas realmente boas, pra gente realmente ficar sempre nessa dúvida entre fazer dungeon e de repente ficar matando boss. Vamos ver como que eles vão trabalhar dessa maneira. Além disso, além do trailer, eles também colocaram lá no Twitter um post com algumas coisas a mais que eles vão trazer pra season e também acabaram de soltar um post em português no próprio site oficial da Blizzard, com um pouquinho mais de detalhes sobre o que vai ter nessa season, nessa nova temporada. E a gente de cara vê coisa muito interessante aqui, ó. Se a gente olhar aqui nesse quadrinho, a gente vê uma coisa aqui que me agrada bastante. Ó, target farming
Unix e Uber Unix. Isso é um negócio que, pra mim, gente, quem acompanha aí todo o meu histórico, procurando aquela maldita bota de gelo, eu dropei finalmente aquela merda no level 92. E todo mundo me falando, eu tenho 3 dessa bota, eu tenho 4 dessa bota. Nossa, eu já quebrei 5. E, gente, pra mim não caía. Só que assim, se tivesse um jeito de eu conseguir efetivamente ficar farmando só bota pra realmente aumentar minha probabilidade de tirar essa bota, seria muito melhor. E é legal que eles estão olhando isso e eles vão trazer isso de alguma maneira. E eles estão inclusive olhando aqui, falando de Uber Unix. Então provavelmente eles vão trazer também uma melhoria na taxa de drop desses Uber Unix, que hoje é assim. Acho que assim, de toda a temporada, uma ou duas, talvez 3 pessoas vão ver Uber Unix na temporada inteira, o que é muito broxante, né? Eles estão colocando aqui também essa questão dos endgame bosses, dos chefões aí para o final do jogo, para realmente você ter um conteúdo adicional além das dungeons para ficar fazendo e repetindo talvez no final do jogo. Vamos ver como isso vai funcionar. Outros jogos fazem isso muito bem, por exemplo, o Lost Ark tem diversos problemas o jogo, tá? Eu joguei Lost Ark, dropei do jogo. Tem pay to win, tem um monte de problema, a itemização do jogo não é legal, mas tem coisas interessantes. E a maneira como você pode fightar os bosses e enfrentar esses chefões assim no endgame do jogo com recompensas boas e tal, eles fizeram de uma maneira muito boa. Eu espero que eles estejam se espelhando nessas histórias de sucesso para conseguir trazer alguma coisa legal pra gente aqui na Season 2. E aqui, gente, ó, nesse quadro ainda, por último, o renome, gente, o renome, graças a Deus, eles ouviram a comunidade. Finalmente, não vamos precisar mais ficar repetindo o renome, porque olha, eu fiz já no Eterno, aí eu fiz de novo na Season 1. Se eu tivesse que fazer de novo essa merda na Season 2, puta que eu pariu. Aí ia ser foda, gente. Ia ser foda demais. Finalmente, né? A voz da consciência tocou na cabeça dos devs e eles vão acabar com esse negócio de renome, né? Quem vai fazer renome vai ser quem começar a jogar na Season 2, né? Quem tiver jogador novo que nunca fez vai ter que fazer. E aí faz parte, tem que fazer mesmo. Mas a gente que já fez 2 vezes, tá bom, né? Já tá bom. Então a gente de cara vai começar a Season já com tudo, com Paragon, com tudo. Top! Descendo aqui a gente vê mais alguns itens. Então de cara a gente vê o quê? As resistências! Finalmente, resistência elemental. Eles vão atualizar o sistema de resistência elemental. Talvez eu tenha que fazer um novo vídeo quando sair a Season 2 explicando como que funciona esse cálculo. E eu provavelmente farei isso assim que eu conseguir descobrir como funcionam esses cálculos. Eles vão retrabalhar toda a maneira como funciona a resistência elemental. E com certeza eu vou jogar de mago, porque finalmente a gente vai ter alguma defesa e não vai morrer pra peteleco de esqueleto. Outra coisa que eles comentaram que estavam olhando, eu não estava esperando que eles fossem fazer isso tão cedo, é um retrabalho em toda essa mecânica de vulnerável, de overpower e dos críticos. Então eles vão retrabalhar e mudar totalmente essa mecânica e de como funcionam os baldes de dano, os multiplicativos e tudo mais. Então, isso é um ponto muito positivo, porque hoje, pela maneira como funcionam os baldes de dano e os multiplicativos de dano, você é basicamente obrigado a ter uma maneira de aplicar dano vulnerável na sua build, que senão você perde muito dano, uma quantidade absurda. Você não tem como chegar no endgame do jogo sem usar vulnerável. Então, com isso é algo que eles não gostam, porque isso restringe um pouco a maneira como você vai buildar o seu personagem. Porque você, por exemplo, o mago, a única maneira de aplicar vulnerável é ou com a bola de gelo, que é uma quantidade de vulnerável que é baixa ainda, não é nem um bom item, uma boa skill para causar vulnerável, e a Frost Nova, né, a nova gélida. A nova gélida todo mundo tem que basicamente usar. Então você pega o mago de gelo, você pega o mago de elétrico, o mago de fogo, independente do elétrico e do fogo serem de outros elementos, eles são obrigados a usar a nova gélida, porque a nova gélida é a maneira como se aplica dano vulnerável. Para os outros personagens, eu tenho certeza que todo mundo aí que está escutando aí que não é um mago, você tem que usar o glifo do exploit lá na sua build no Paragon para você ter mais uma maneira de aplicar vulnerável. Então isso tudo gera restrições à maneira como vocês
buildam um personagem. E restringindo, você diminui a diversidade de builds possíveis no jogo. E eu acho que essa melhoria e esse update aí, essa revisão nessa maneira como é calculado o dano vulnerável e tudo mais, acho que é bem-vinda para o jogo para trazer mais diversidade de builds. E por último aqui, eles estão falando que vão finalmente trazer umas pequenas melhorias aí para o baú. Então, no baú agora você vai conseguir pesquisar, vai ter um filtro e você consegue pesquisar. Você consegue filtrar e pesquisar. Então, você quer o aspecto da desobediência? Provavelmente você vai poder escrever lá a desobediência e ele vai aparecer. É o que eu imagino. Então, isso vai facilitar muito, principalmente para vocês que deixam o seu baú aquela zona. Principalmente eu acho que a galera de console, porque a gente que joga no PC é mais fácil você dar aquela organizada quando você está jogando com o mouse. Eu tenho certeza que para quem joga no console, organizar baú assim não é algo nem assim cogitável. E outra coisa aqui que tá pequenininha aqui, as gemas. Então eles estão falando que as gemas agora não vão mais ocupar espaço no seu inventário. Então elas vão ir lá para os materiais, assim como vários outros materiais que você tem. Ela vai direto lá para os materiais, não vai ocupar espaço. Isso vai salvar um espaço tanto no seu inventário quanto também no seu baú. Então isso é muito bem-vindo. Eu espero que eles coloquem mais espaço no baú, mas até agora eles não falaram nada, por enquanto ficam só esses 5. Mas essas pequenas mudanças já ajudam um pouquinho. Eu acho que ainda não é suficiente para realmente solucionar, e eu tenho uma possível solução para isso que eu vou comentar daqui a pouco. Mas vamos ver, pelo menos eles estão no caminho certo, gente. Estão no caminho certo, tá? Não dropem do jogo, não desinstala ainda. Fica pra Season 2, pra Season 3. Eles estão melhorando o jogo, eles estão num caminho certo, eles estão ouvindo a comunidade. E pra finalizar aqui, gente, né, seguindo essa onda de que assim, eles estão numa boa querendo melhorar o jogo, eu aproveitei e botei tudo que tava na minha cabeça. Sabe, tudo aquilo que estava na minha cabeça de possíveis melhorias e problemas do jogo, eu botei pra fora e mandei isso lá no fórum da Blizzard pra ver, assim, ó, com esperanças de que alguém leia. E eu vou compartilhar com vocês o que são essas melhorias. Eu escrevi em inglês, mas eu vou comentar aqui com vocês o que eu sugeri. E eu já logo no título, já mandei logo o alvo. Coloquei aqui, ó, Adam e Rich, que são os dois community managers olhando ali de perto tudo que tá dentro do fórum. Eu espero que com isso eu consiga chamar a atenção deles. O primeiro item que eu trago é o que fazer depois do level 100. Hoje, a gente não tem o que fazer, gente. Você pega level 100, você mata a Lilith, acabou o jogo. Ou você faz outro personagem, ou você vai jogar outro jogo. Não tem o que fazer. Não tem. E mesmo antes disso, para progredir o seu personagem do level 80 pro 100, é um puta de um saco, gente. É um saco. Porque lá no level 80, você já fez quase todos os upgrades que você tinha que fazer, e do level 80 ao 100, você não faz mais nenhum upgrade, você praticamente não vê nenhuma progressão no seu personagem, nenhuma melhoria, além dos paragons que você tá colocando level por level. Então, é chato, fica realmente maçante. Então eles têm que olhar um pouquinho mais para isso. E aí eu uso como exemplo, eu trago um pouco do Diablo 3, porque no Diablo 3 você chegava no nível máximo, depois que você chegava no nível máximo, você tinha uma progressão gradual, de uma maneira que você sentia que se você jogasse todo dia você progredia um pouquinho. Por quê? Porque você tinha que pegar de item normal, você dropava todos os seus itens lendários, você dropava eles normal. Aí você começava a dropar item lendário ancestral. E aí você trocava todos os seus itens por ancestral. E aí você dropava eventualmente um primal ancestral. E aí você podia craftar um primal ancestral, pelo menos um. Então você tinha toda essa progressão. E depois, no final de tudo, você ainda tinha Caldezan. E você tinha que colocar Caldezan em todas as suas peças. Cada peça em um Caldezan. Então toda essa progressão levava tempo, mas você via o seu personagem progredindo. Ainda mais tendo as leaderboards, você via que você conseguia fazer rifts mais altos, assim. Todo dia você progredia, você melhorava um pouquinho, porque você num dia fazia um Caldezan, no outro dia você fazia outro Caldezan, e você via o seu personagem melhorando pouco a pouco. Então tinha muito mais o que fazer nesse final de jogo, nesse endgame, em termos de progressão do seu personagem, de melhorar o seu personagem. Dava uma vida um pouquinho mais longa para esse endgame. Hoje, o Diablo 4, você chega no level 100 e acabou. Então eles têm que realmente olhar isso e criar maneiras
de melhorar um pouquinho mais esse endgame e o que você fazer depois do level 100. Porque senão você pega level 100 e para de jogar. E eu acho que essa não é uma ideia legal, né? Você tem que ter alguma coisa pra continuar jogando com o seu personagem level 100. Imagina que você finalmente pegou level 100, seu personagem tá top e você perdeu a vontade de jogar com ele. Agora que ele ficou no máximo, no top, você perdeu a vontade de jogar com ele porque não tem mais nada interessante pra você fazer. Era agora que era pra gente, pô, peguei level 100 agora, esse personagem que tá assim, maravilhoso, agora eu vou fightar pra caraca, vou... E não tem, a gente não tem isso. Eles têm que urgentemente criar alguma coisa. E eu espero que com essa próxima season eles estejam olhando pra isso. A outra coisa é, falando desse desafio, dessa chatice de upar do 80 para 100, eu aprofundei um pouquinho mais nesse tema, do 80 ao 100. E o que eu falo aqui, basicamente, é que, assim, do 80 ao 100, você realmente não consegue achar mais upgrades. Você faz tudo até o level 80. E depois, quando você finalmente acha aquele, por exemplo, eu dei um exemplo meu próximo, aquele amuleto top que eu achei, que era o melhor amuleto possível para minha build. Mas ele tava 3 de 4, 3 afixos bons e um eu ia ter que rolar. Aí eu levo ele no ocultista, gasto e nada. Gastei toda a minha fortuna, gastei tudo. Já tava rolando mais de 10 milhões por rolagem lá no ocultista. E mesmo assim, eu não consegui o que eu queria. Você imagina a frustração de você finalmente achar um upgrade? Você upou seu personagem do 80 ao 90. Você ficou 10 levels sem dropar nada de interessante pra sua build. De repente você dropa um amuleto que pode ser finalmente um upgrade, o item mais top assim que você poderia dropar. Aí você vai no ocultista, gasta toda a sua fortuna que você demorou pra juntar e não consegue fazer essa rolagem do item que você queria, do afixo que você queria. A frustração é enorme, gente. Porque você fica imaginando, porra, vou ter que jogar mais 10 levels pra finalmente conseguir outro amuleto? Como é que faz? Mas agora eu tô totalmente pobre porque eu gastei tudo no ocultista. Isso é muito frustrante. Então, eu dei duas sugestões. Uma, criar um cap pro valor do ocultista. Então eu escrevo um pouquinho aqui, ó, de realmente criar um cap pro ocultista para não chegar nesses valores de 10 milhões, gente. Não dá. Não dá, a gente não tem como, né? Ninguém tem bolso para isso. Algumas poucas pessoas que estão usando lá a casa de leilão têm um pouquinho mais de grana, mas, gente, no geral, ninguém tem grana para ficar fazendo rolagem de 10 milhões em amuleto. Não dá. Então, eu dei essa sugestão de criar um cap. Sobe, 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 bate em 1 milhão, acabou, gente. E aí cada rolagem é 1 milhão. Eu acho que assim, 1 milhão ainda tá alto pra caramba. Mas pelo menos não chega, não passa, né? 2, 3, 4, 5, 10 milhões, fica totalmente inviável. Então criar um cap no ocultista pra mim é uma boa ideia. E a outra sugestão foi, já que eles não vão criar um tier 5, hoje tem só 4 tiers, eles não falaram tão. Eles não vão criar esse tier 5, pelo que eles têm falado até o momento. Então, pelo menos, eles podiam fazer com que monstros de level 85 para cima dropem itens de poder acima de 800. Com isso, você aumenta a sua probabilidade de dropar itens bons, ou pelo menos as armas boas, né? Porque é muito broxante você entrar lá numa dungeon de tier 70, os bichos estão mais de 100 de level, e aí você pega, dropa uma arma, quando você vai olhar, essa arma tem poder de item 730. Não dá, gente. Você tá procurando upgrade, aquele upgrade final, sabe? Aquela cerejinha no topo do bolo. Você quer o seu item 820 para você fazer o upgrade nele lá e trazer ele para 845? Pô, ajuda nós, Blizzard. Então, se uma sugestão minha é essa, se eles não vão criar um Tier 5, que pelo menos eles façam que monstros de level 85 drop itens de poder de item acima de 800. No próximo item aqui, eu falo um pouco sobre os itens lendários e os itens únicos. E eu começo falando aqui que um dos problemas no Diablo 3 aí, nesse caso, era realmente a progressão no low level. Porque no Diablo 3 tinha essa barreira muito grande até sua build começar a funcionar. Porque você realmente precisava de vários itens combinados para a sua build começar a funcionar. Então você ficava jogando no começo com uma build bem bostola, para depois começar com muita dificuldade a dropar os itens,
com muita dificuldade porque sua build era tão merdola que daí você não tinha poder suficiente para conseguir farmar com efetividade. Então você com muita dificuldade começava a farmar uns itens para começar a montar uma build e fazer ela funcionar, mas essa progressão no início, assim, ó, bem no comecinho, quando você acabou de pegar level 60 e tá, sabe, era muito foda, muito foda. Eles resolveram isso com as Seasons, trazendo a recompensa de Season lá na jornada de Season, fazendo com que você ganhasse um set de itens para o seu personagem. Então isso fazia com que você criasse um shortcut nessa progressão, e aí com isso você já começando com um set de itens, com 6 itens de set, você já conseguia começar com uma build mais ou menos, e aí com isso você ia dropando outros lendários e melhorando essa build, e eles conseguiram resolver. Mas isso eles resolveram praticamente te dando item com a jornada de Season, né? E aí no Diablo 4, e eu falo isso, né? Eles resolveram esse problema criando uma categoria de itens adicionais. Então eles trouxeram o que era o lendário do Diablo 3, eles trouxeram praticamente como se fossem os únicos. E eles criaram essa categoria adicional que agora a gente conhece como lendário, com uma categoria de item intermediária entre o que era raro e o que era o que agora é o único, né? Eles criaram toda essa questão do Codex de poder, que é muito interessante, de você conseguir esses poderes lendários no Codex a partir das dungeons que você faz, e isso faz com que, bem cedo, até antes de você, quando você já tá lá no level 30, 35, você já tá com uma build bem interessante, com sinergias, sabe, com afixos lendários, você já consegue criar alguma coisa diferente ali, já com esses itens do Codex de poder. E à medida que você vai progredindo no jogo, você vai dropando outros afixos lendários e vai melhorando a sua build com eles. Tanto com o range ali do afixo lendário vindo do Codex de poder, porque você pode dropar o mesmo afixo, mas o afixo dropado sempre vai ser melhor do que o afixo do Codex de poder. Então você vai vendo essa progressão de maneira mais natural e mais gradual hoje com o Diablo 4. Então isso é uma maneira muito bacana. Mas o problema para mim é que os itens únicos, para mim, não são únicos. Eles não te dão essa sensação de único. Quando você dropa, você não tem aquela animação. Eu dropei um item único, pelo amor de Deus, vai ser o item top da minha build. Não, às vezes é meio. Tem um item único ali, né? A não ser quando fosse bota, né? Quando era bota, aí eu ficava animado. Mas assim, no geral, tem pouquíssimos itens no jogo único que realmente são interessantes. E eles falam muito, falaram nas lives, dessa preocupação deles de que os itens únicos não fossem itens que as pessoas sentissem que seriam obrigatórios para build. E eu acho que eles têm que parar de pensar assim. Eles têm que. Porque hoje, se você olhar os itens que a gente realmente gosta e valoriza e fica animado de dropar, são realmente aqueles que são obrigatórios para as builds, porque são os itens mais top. Né? Você pega o elmo lá do druida, você pega o peitoral do mago, sabe? O anel lá de Mendelin, lá do Necro, são itens que eles realmente são únicos, e a gente tem essa sensação de únicos. Eles são os itens com um poder extremo, eles são itens que definem builds novas com esses itens, e esses são os itens que a gente valoriza, e são os itens que eles consideram poderosos demais, porque eles usam o termo build defining, são itens que definem builds totalmente novas a partir daqueles itens. Mas é isso que a gente quer! É isso que a gente quer! E eu até dei um exemplo. Hoje, por exemplo, aquele staff do mago, que eles totalmente retrabalharam aquele staff, continua uma bosta. Não é um item bacana, não é um item que define toda uma build. Eu até dei uma sugestão aqui. Eu falei pra eles, olha, e se esquece esse negócio de dar bounce, né? De ficar pulando, a Fireball ficar pulando. Que negócio mais merdola que eles criaram com isso. Imagina se ao invés disso, as suas bola de fogo agora davam 75% de dano crítico para monstros saudáveis, e se você ganhasse o encantamento da Fireball automaticamente. Então é como se você tivesse um terceiro encantamento, porque você tá ganhando o encantamento da Fireball. Que, pra quem não sabe, basicamente faz com que toda vez que um monstro morre, ele explode numa Fireball. Então isso faz com que desencadeie
assim, uma reação em cadeia quando você mata um bicho na dungeon, explode uma fireball e começa a explodir e pipocar todos os outros. E é uma das coisas mais gostosas de se jogar com mago, é ver todo mundo se pipocando assim numa reação em cadeia. Então é um encantamento muito bacana, e você adiciona isso como um afixo num item lendário, e você ainda traz esse 75% de dano crítico em inimigos saudáveis para não ficar muito roubado, você dá só para os inimigos saudáveis, ou seja, o seu primeiro hit vai ter esse proc de 75% a mais de crítico, mas os próximos não. Então você faz isso e aí de repente a gente começa a pensar, opa, acho que vale a pena eu não jogar mais de gelo, vou jogar com Fireball. Você tá entendendo? Assim, eu dei uma viajada assim e criei um item da minha cabeça, mas só para dar um exemplo que os itens hoje são sem graça e podia ter coisa mais interessante. O conteúdo de endgame foi outra coisa que eu falei. E eu enfatizei que, assim, eles estão no caminho certo com esse negócio de criar novos 5, né? Eles vão lançar mais 5 boss de final de endgame, vão trazer mais conteúdo. A questão das Helltides, do World Boss e dos eventos de Legião, isso também eles estão no caminho certo. Eles têm que, na minha opinião, e eu coloquei isso aí, eles têm que melhorar muito a recompensa para que, como são coisas que você não consegue ficar fazendo repetidas vezes, porque tem um timer, você tem que estar lá na hora certa, não é toda hora. Então eles podiam aumentar muito a recompensa para que você nem compense você ficar fazendo dungeon. Na hora que a Helltide saiu, você nem pensa duas vezes. Você vai pra Helltide porque a recompensa é muito alta. Você tá entendendo? E aí com isso você traz um pouquinho mais de diversidade pra esse endgame. E mesma coisa com o Road Boss, tem que ser mais desafiador, com a recompensa melhor pra você parar tudo que você tá fazendo e fazer. Eventos de Legião, mesma coisa. E eu sugeri aqui a criação de mais dois novos conteúdos. E aí trazendo um pouco mais desse estilo de MMO, né? Que os jogos de MMO normalmente têm. Que é raids, né? Então você ter essas raids, eu acho que seria muito interessante de você ter conteúdo que você só consiga fazer num grupo de 4 pessoas, num grupo totalmente coordenado e com comunicação, com mecânicas que você realmente precise de comunicação e organização para conseguir fazer, alguma coisa um pouco mais desafiadora do que só ficar batendo num bicho sem parar. E outra coisa, esses bosses, né? O Lost Ark faz isso muito bem, de você poder ficar, você ter essa missão diária de matar um, dois ou três boss, e aí você tem recompensa alta. Você não consegue repetir várias vezes porque você tem a recompensa diária. Você pegou a recompensa diária e acabou. Mas a recompensa é muito alta, então você quer fazer naquele dia, você quer fazer todo dia. Você tá entendendo? E aí você vai criando diversidade nas coisas que você faz no endgame. Outro item aqui que é um pouco polêmico é a questão da Action House, que é a casa de leilão. Então hoje a gente tem aqui a casa de leilão que eu criei, o link vai ficar aí embaixo para vocês, que é a casa de leilão brasileira, que ajuda bastante. Tem a casa de leilão oficial, e eu falo aqui oficial lá do jogo, que é o santuário, né? O Discord, que é o santuário, é o Discord que a própria Blizzard fica de olho e supervisiona. Lá tem uma casa de leilão com os gringos, tudo. Tem sites que eu vou mostrar também mais pra frente num outro vídeo. Então você vê que as pessoas estão procurando maneiras de comercializar os itens, porque no final das contas, a maneira como eles criaram os itens lendários faz com que a gente tenha que olhar todo o item amarelo que dropa. E você tem que pegar todo esse item amarelo, você tem que olhar tudo. Então, por que não criar uma maneira oficial dentro do jogo, né? Realmente trazer essa casa de leilão para dentro do jogo oficialmente, para que pelo menos, já que a gente vai ter que olhar todos esses itens amarelos, pelo menos a gente tem um incentivo a mais, né? Então eu achei um item amarelo bacana, eu vou lá na casa de leilão e vendo, faço uma grana, uso essa grana para gastar lá no ocultista, entendeu? E com isso você movimenta um pouquinho mais um aspecto diferente do jogo, um aspecto econômico que é bacana. E é polêmico porque no Diablo 3, no lançamento, teve uma polêmica muito grande em relação a isso. Mas o que eu explico aqui, basicamente, é que o problema não é a casa de leilão. O problema no Diablo 3 foi que você tinha como, oficialmente, dentro da loja da Blizzard, você tinha como, com dinheiro real, passando o seu Mastercard, você tinha como comprar Gold. Então você passava o Mastercard, comprava a Gold oficial da própria Blizzard, não era por vias externas, oficialmente da Blizzard você fazia essa compra. E aí depois com esse Gold, você entrava na casa de leilão e você que tinha só, sei lá, 8 horas de jogo, 10 horas de jogo, você podia comprar todos os melhores itens do jogo. Então o cara passava o Mastercard e ele com o personagem dele com 10 horas de jogo conseguia ser melhor que você que tinha 100 horas de jogo. Ou seja, era totalmente pay to win. E
Tem gente que teima, tem gente aí que teima, que não existia isso. Cara, você não tá lembrando bem. Tinha. Tem amigo meu dessa época aí, que jogava comigo desde essa época, que fez dinheiro vendendo itens pra outros jogadores, com dinheiro real. E que até hoje tem dinheiro lá na Battle.net por causa disso. Você tá entendendo? Esse era o verdadeiro problema da casa de leilão. Não a casa de leilão em si, mas todo esse conceito do pay to win. Ou seja, tragam, por favor, a casa de leilão. É só não colocar nada de pay to win, nada de dinheiro real, nem nada disso. Vamos só comercializar. Pegar o que a gente está fazendo lá no Discord, do Santuário, no Discord oficial, ou aqui na casa de leilão do meu canal, e vamos trazer isso para dentro do jogo oficialmente. Vai ficar muito melhor. Vai dar um incentivo para a gente olhar esses itens amarelos. Sexto item, leaderboards, gente. Tá na natureza do ser humano. A gente quer se comparar um com o outro. A gente quer se comparar dentro do nosso clã, lá dentro do jogo. A gente quer ver quem tá fazendo o level mais alto. A gente quer ver quem faz mais rápido. Quem matou a Lilith mais rápido. Então a gente quer se comparar. Eles falaram que iam trazer isso na Season 3. Eu tô falando aqui, meu, corre aí, traz na Season 2, gente. Por favor. E aí, por último, eu tô falando desse conceito dos itens Uber, né? Dos Uber Uniques e do Target Farming. Que assim é muito bem-vindo, eles têm que trazer maneiras adicionais de fazer o target farming e com isso facilitar um pouco a nossa vida quando a gente tá precisando daquele item específico lá, né? Porque fica difícil, gente, que nem a minha botinha lá. Pô, facilita pra nós. Eu dei uma sugestão aqui de voltar com o target farming nos baús da Helltide, né? Da Maré Infernal. E que eles tiraram, eles colocaram por um período curtinho, depois tiraram. Então eu tô falando, volta com isso. E também tô falando, dando essa sugestão deles trazerem item único também no Gamble, né? No personagem lá que você faz Gamble dentro do jogo. Você tá lá pegando o item aleatório, de repente, pum, pingou sua bota que você queria. Eu tô gastando tudo que eu tenho. Todos os oballs lá, eu tô gastando tudo com bota, né? Bota. Uma hora, de repente, ia vir essa minha bota única, entendeu? Então eles poderiam criar coisas novas. E o que eu tô falando aqui dos itens Uber é melhorar um pouquinho esse drop, porque também na season toda, 2, 3 pessoas vê o item Uber. Chato, né? Então, é melhorar um pouco esse drop. E além disso, eu dei uma sugestão de matou solo a Lilith. Matou solo. Pela primeira vez. Só na primeira vez e solo. Você tem chance de... chance não. Vai vir garantido um dos 6 itens Uber. Então, aleatoriamente, vai vir um deles. Você pode ser o Chaco ou pode ser outra coisa. Mas, dentre esses 6, vai vir garantido um item Uber. Pô, seria um incentivo muito foda pra gente fazer a Lilith, né? Porque hoje tem gente que até para de jogar, nem quero fazer a Lilith, porque não tem recompensa. O que eu escrevi aqui é assim, a recompensa em si, né? O achievement lá. E um cavalo, você ganha um cavalo. Gente, caguei pra isso, né? Caguei total. Agora, fala pra mim que eu vou ganhar eu tenho a chance de ganhar um Chaco, porque é um item entre os 6. Eu já animo bem mais de fazer essa Lilith. E assim, não ia ficar, pô, é bacana, é garantido ali, ó. Matou a Lilith, um item Uber. E é isso, gente. Foi um review mais longuinho, porque eu acabei introduzindo essa questão aqui de trazer essas minhas sugestões de melhoria. Então faz o seguinte, já que você ficou até aqui até o final, eu devo ter esquecido alguma coisa. Então coloca aqui embaixo para mim o que você acha que poderia melhorar, que eu não citei, que eu não falei nada. Coloca aqui. E não desinstala o jogo, fica aí, vamos continuar jogando, eles vão melhorar o jogo. Coloca sugestões, a gente vai falando, e eles vão trazendo essas melhorias. Vamos continuar jogando que o jogo tá da hora. E se você curtiu esse conteúdo diferente que eu trouxe, porque eu não só apenas fiz o react da Season, mas também trouxe informações adicionais e possíveis melhorias, se você curtiu, então curte aí embaixo, assina o canal, ativa o sininho que você vai receber mais vídeos como esse. Beleza, galera? Valeu!